A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. E no vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta. Entre os três tipos de pregação, pregação expositiva, pregação temática e pregação textual, qual deles é o mais fácil para começar? Bom, se você gostar desse vídeo, já dá um like no nosso vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, participa conosco aqui nos comentários, você pode dar sugestões de temas para os próximos vídeos e eu vou ficar muito feliz e agradecido se você também puder compartilhar esse vídeo nas redes sociais, amém? Bom, para responder essa pergunta, é muito importante que a gente conheça primeiro como que funciona esses três tipos de pregação, como que cada uma delas funciona, como que elabora, como que faz. Eu vou trazer apenas um resumo para você de cada uma. Tá? O sermão temático. O sermão temático, ele é aquele que está subordinado ao tema. Essa é a principal característica de uma pregação temática, de um sermão temático. Quando você percebe que está sempre voltando no tema principal, então você vai ali notar, entender que aquilo é um sermão temático. Normalmente, na maioria dos casos, em um sermão temático, o pregador ele se sente quase que obrigado a falar o tema, porque quando ele fala o tema, vai fazer mais sentido no decorrer, no desenvolvimento da mensagem, os irmãos perceber que está voltando sempre no tema. Ou seja, o sermão temático ele pega um tema e em cada tópico ele bate na mesma tecla, ele bate de volta no tema. Tá? Essa é a principal característica. Agora, o sermão textual. O sermão textual ele é o oposto do sermão temático. Ele está subordinado ao texto bíblico. Então, o temático está subordinado ao tema, mas o textual é o contrário, está subordinado ao texto bíblico. Então, enquanto no temático você vai escolher um tema e a partir daquele tema você vai buscar na Bíblia os tópicos para desenvolver aquele tema, no textual é diferente. Você vai ter um texto bíblico e a partir desse único texto bíblico você vai buscar os tópicos. Tá? Dentro desse texto bíblico, você vai tirar os tópicos dali. Então, a principal característica de um sermão textual é que os tópicos desse sermão já estão dentro do texto, você está extraindo do texto. Por exemplo, na carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 13, no final está dizendo: agora permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. E nesse versículo, um sermão textual seria da seguinte forma: tópico 1, a fé; tópico 2, a esperança; tópico 3, o amor; conclusão, por que o amor é maior do que todos? Tá? Então isso seria um sermão textual, você está tirando os tópicos de dentro do texto. Se você fosse pregar um sermão temático nesse mesmo texto, então você ia pegar só a fé, ou só a esperança, ou só o amor, e fazer um tema nisso. Você ia trazer um tema, porque o temático começa com um tema, então você ia pegar um tema e se por acaso o seu tema fala de fé, você pode usar esse versículo também, junto com vários outros. Se por acaso o seu tema fala de esperança, né, qual as 5 razões da nossa esperança, por exemplo, da esperança dos salvos. E aí você vai usar esse versículo junto com vários outros no decorrer da Bíblia. Então isso seria um início para um sermão temático, né, deixando bem clara aqui a diferença do temático e do textual. Um outro exemplo de sermão textual é você, por exemplo, pegar só uma frase. Você está lendo o versículo e aí você pega só uma frase do versículo e elabora os tópicos com base nessa frase, usando aí uma repetição da frase. Por exemplo, você pega um versículo na Bíblia que fala assim: não temas. O versículo fala outras coisas, mas no meio dele está dizendo: não temas. E você usa, ao invés de você pegar o versículo todo, você pega só isso aqui, 2 palavras: não temas. E você desenvolve os tópicos dentro dessas 2 palavras. Por exemplo, tópico 1, não temas os homens. Tópico 2, não temas o inimigo. Tópico 3, não temas a morte. Tá? Então, isso é um sermão textual. Agora, o que é o sermão expositivo? Bom, o sermão expositivo, ele
normalmente, bom, voltando, né, o temático, ele pega um tema e em cada tópico ele pode trazer um versículo diferente de qualquer lugar da Bíblia. O sermão textual, ele pega um texto e desse texto ele vai extrair os tópicos. E o sermão, um texto não, o sermão textual pega normalmente um versículo ou menos de um versículo. E o sermão expositivo, a principal característica dele é que ele pega um texto, ele pega vários versículos, ele pega uma sequência aí de 5, 6, às vezes 10 versículos, e nessa sequência de versículos, dentro dela, o sermão expositivo ele vai trazer ali vários ensinamentos, várias observações, várias coisinhas que ninguém nunca tinha parado para pensar naquilo, mas você está trazendo ali no sermão expositivo. Coisas que o leitor comum, olhando a primeira vez, não percebe. Mas quando ele ouve a mensagem, ele fala, nossa, isso aqui estava aqui o tempo todo e eu não vi. Isso é a pregação expositiva. Um exemplo de pregador expositivo, e que tem um monte de vídeos dele no YouTube para você poder conferir e ver como que são as pregações expositivas, é o pastor Hernandes Dias Lopes. Então, se você pesquisar Hernandes Dias Lopes aqui no YouTube, você vai encontrar várias pregações dele e todas elas, ou a maioria delas, porque eu não assisti todas, todas que eu assisti são expositivas. Tá? Então ele tem uma grande quantidade de pregações expositivas. E no site dele, ele tem a seção lá de esboço, onde ele deixa os esboços dele. E se você baixar um só, você vai ver o tamanho do esboço, você vai ver um tópico, um subtópico, aí no subtópico tem A, B, C, D, ponto 1, 2, 3, 4. Você vai ver a complexidade do que é um sermão expositivo. Então, respondendo a nossa pergunta, né, qual desses três é o mais fácil, não para mim ou para você, mas para alguém que está começando, que ainda não sabe nada, mas que tem o desejo no coração, alguém está começando a pregar. Qual desses três modelos de pregação seria o mais correto? Bom, logo de cara nós percebemos que o expositivo não é o mais fácil. Tá? O expositivo não é o mais fácil. Então ficamos com dois, que é o temático e o textual. Qual desses dois é o mais fácil para alguém que está começando? Bom, aqui as opiniões se dividem um pouco, né? Alguns vão achar mais fácil o temático, outros vão achar mais fácil o textual. Isso vai muito do que você já ouviu no decorrer da sua vida com Deus, da sua caminhada. Se na sua igreja você ouviu muitos sermões temáticos, é normal que agora que você quer pregar, você ache mais fácil o sermão temático. Mas para alguém que não ouviu sermão nenhum, digamos assim, para alguém que ouviu o sermão, mas não fazia a mínima ideia do que era, e agora você quer pregar, você não sabe nada de nada, na minha humilde opinião, o mais fácil é o textual. Tá? O sermão textual é o sermão mais fácil. Tem estudiosos que concordam, tem pregadores que concordam com isso, que o textual realmente é um sermão assim para quem está começando. Tá bom? Se você está começando, não queira já logo de cara pregar expositivamente. Isso daí exige mais experiência com a palavra, mais estudo, mais conhecimento. Tá bom? Então, o sermão textual, na minha opinião, é o mais fácil para você começar. Um outro exemplo de sermão textual, você pega lá João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Você pode pregar um sermão textual assim. Tópico 1. Por que a verdade liberta? Porque isso e aquilo outro. Tópico 2. Por que a verdade liberta? Por causa disso e isso também. Tópico 3. Por que a verdade liberta? Porque Deus fez isso e isso. Ou seja, os tópicos estão com base nessa frase. Né? A verdade vos libertará. Então, em cada tópico você está respondendo. Então, são 3 respostas, né, que dá os 3 tópicos. Tópico 1, resposta 1. Tópico 2, resposta 2. Tópico 3, resposta 3. São 3 respostas para a mesma pergunta. E isso também é uma outra característica do sermão textual. Normalmente, ele repete a mesma frase, a mesma... um outro exemplo dentro desse mesmo texto seria... por que estamos livres? Por que a verdade nos libertou? Né? Na introdução você falaria que a verdade é Jesus, tal, explicaria. E tópico 1, a verdade nos libertou do pecado. Tópico 2, a verdade nos libertou do medo, não precisamos mais temer. Tópico 3, a verdade nos libertou do inferno. Então, isso também
é um sermão textual. Então, com esse raciocínio, fica mais fácil para você que está começando extrair, elaborar, desenvolver um sermão. Amém? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Não esquece de dar um like no nosso vídeo, tá bom? Se inscrever no canal, comentar, compartilhar, fica à vontade. Se você quiser se aprofundar mais nesse tema, mais na... Se você está assim, Manassés, eu quero um estudo completo, uma coisa bem... Então, se matricula na nossa escola. Quem quer estudar, vai para a escola. Nós temos uma escola chamada Clube de Pregadores. É online, você vai estudar pela internet. O link está aqui na descrição do vídeo. Ou você pode acessar direto o site clubedepregadores.com.br. Mas é só para quem quer realmente se aprofundar. Ele foi feito para quem já é pregador e para quem deseja ser um pregador. Amém? Que Deus te abençoe.